Então, pessoal, agora eu vou falar para vocês de uma doença nesse vídeo, uma doença única que tem bastante informação sobre tratamento e consequências, tá? Tem o nome de uma doença, tem uma, eita, a doença tem um nome exótico que é a doença da urina e xarope de bordo, que é o que eu vou falar para vocês agora, como é que ela funciona. Vamos lá. Então, pessoal, essa doença, a doença da urina e xarope de bordo, o que acontece? É um problema no catabolismo de aminoácidos ramificados, tá? Então, valina, isoleucina e leucina, eles são todos catabolizados por uma via semelhante. Então, você tem uma aminotransferase que vai retirar para aminoácidos ramificados, vai tirar amônia, e depois você tem uma desidrogenase para transformar esses caras em alfa-cetoácidos, tá? Então essa enzima aqui tem problema, então você tem um acúmulo, consequentemente um acúmulo desses alfa-cetoácidos ramificados e dos aminoácidos ramificados por si, tá? Então essa deficiência nessa enzima aqui, nessa desidrogenase, causa então a doença da urina xarope de bordo, porque esses caras acumulam, são oxidados e a urina sai numa cor bem escura. Então o xarope de bordo é aquele que os canadenses e americanos usam para colocar em cima das panquecas, a gente vê nos filmes, tá? Esse é o xarope de bordo. Então a urina sai daquela cor, então é um sintoma dessa doença quando ela não está tratada. Quais são as consequências? Então esse excesso de leucina, por exemplo, ela compete pelo transportador de aminoácidos na barreira hematocefálica. Então se você tem um aumento da quantidade de leucina, a leucina é muito mais transportada do que os outros aminoácidos, então você pode ter falta de aminoácidos, por exemplo, para o desenvolvimento cerebral. Essa é uma das consequências, tem várias outras. Por exemplo, então a gente tem um aumento do estresse oxidativo nesses neurônios que causa morte celular. Então se você pega em tratamento em cultura, bota os neurônios lá em cultura e coloca um excesso de aminoácidos ramificados, tá? Dos alfa-cetoácidos, independente do alfa-cetoácido que você coloca, que são os cinzas e o preto aqui, você tem uma morte celular de cerca de 50%. Então esses alfa-cetoácidos ramificados são tóxicos para os neurônios. Por que os neurônios estão morrendo? Parece que esse excesso de alfa-cetoácido gera um estresse oxidativo, que se você coloca diferentes tipos de antioxidantes, você consegue reverter a morte celular. Então parece que esse excesso de alfa-cetoácidos causa um estresse oxidativo que causa a morte do neurônio em cultura, tá? Além disso, você tem inibição do metabolismo energético, esse trabalho aqui é super antigo, mas não quer dizer que não seja atual, porque a gente quer ver. Então, se você mede a atividade mitocondrial, a atividade de algumas enzimas de processos metabólicos, de metabolismo energético, se você coloca especialmente os alfa-cetoácidos, você tem uma inibição do metabolismo mitocondrial. Então, se você bota leucina, isoleucina ou valina, você não vê uma inibição significativa. Então, não é o excesso do aminoácido que está causando isso. Mas se você dá o alfa-cetoácido derivado desse aminoácido, você tem uma inibição que gira em torno de 40% a 30%, nesse caso aqui da glutarato descarboxilase. Tá? E aí você tem também, para a atividade dessa desidrogenase, também então você tem inibição, e aí você tem inibição mesmo quando você dá só o aminoácido, você tem inibição dessa enzima. Tá? Então você tem inibição no metabolismo energético, o que pode explicar também por que acontece a morte do neurônio. Então se você tem que a medida da taxa respiratória dessas células, tá? Então se você dá o controle, ou você dá o aminoácido ou o alfa-cetoácido, e você mede como que a mitocôndria está respirando dependendo do substrato, se dá o glutamato ou malato, succinato ou alfa-cetoglutarato, vocês veem que você tem, independente do tratamento, especialmente com alfa-cetoácido, você tem uma redução do coeficiente respiratório. Então essas células estão respirando menos, respirando pior, o que pode explicar por que você está tendo uma morte neuronal. Outras coisas que podem acontecer são distúrbios dos filamentos intermediários do citoesqueleto, tá? Então, dependendo do tipo de filamento que você olha, quando você trata com os alfa-cetoácidos, então você tem uma redução uma mudança
na organização desses filamentos intermediários. Então, problemas nos filamentos intermediários podem mudar a estrutura do neurônio e impedir que ele funcione de modo correto, impedir a formação de sinapses ou o funcionamento dessas sinapses. Explicaria também por que você tem distúrbios neuronais nesses pacientes. E como eu falei, como consequência você pode ter morte celular. Então, se você dá alfa-cetoácido em quantidades crescentes, você vê que você um aumento da morte celular desse neurônio, tá? Mesmo, então, como eu falei, os aminoácidos sozinhos, né, os aminoácidos inteiros, eles já são um pouquinho citotóxicos, mas os alfa-cetoácidos derivados são bem mais comparado com os aminoácidos originais, tá? Então você tem uma morte desses neurônios, que explica os sintomas de retardo mental causado por essa doença. E além de você ter dano no neurônio, morte do neurônio, você também tem uma redução do crescimento neuronal. Então, se você mede aqui a expressão de genes envolvidos com desenvolvimento, divisão dos neurônios, em modelos dessa doença, você tem redução da expressão da enzima, logo uma regeneração neuronal inibida. Tá? Como é que funciona o tratamento para essa doença? Um tratamento básico, mais fácil, entre aspas, seria o transplante de fígado, lembrando que o catabolismo de aminoácidos acontece basicamente no fígado, para esses aminoácidos ramificados. Então, se essa enzima está faltando no fígado, você consegue um fígado novo, um fígado que funciona, e você corrige o problema da doença. Tá? Então, aqui, se vocês olharem no paciente, uma quantidade de leucina muito baixa que o cara comia por causa do tratamento, no tratamento dietético, e os níveis níveis plasmáticos desses aminoácidos ramificados eram super altos. Você faz o transplante do fígado, você consegue regularizar os níveis desses aminoácidos no plasma, está corrigindo então a doença. Você também pode tentar terapia celular, que é tentar recolocar nesse pedaço o fígado, colocar células novas ou células corrigidas geneticamente que expressem a enzima, então você conseguiria corrigir o problema da doença. Então, isso aqui é experimental em camundongos, tá? Então aqui o camundongo controle, então você tem a atividade da enzima superada, então essa enzima aqui é a desidrogenase, tá? Que é a que está faltando nos modelos da doença. Então no camundongo, aqui o camundongo modelo, então ele tem uma atividade super baixa da enzima, então se você faz a terapia celular, então tenta recolocar a enzima funcional, você tem um aumento, pequeno aumento da expressão da atividade da enzima. Mas o que pode, embora esse aumento seja pequeno, isso aqui pode ser suficiente para você corrigir parte dos sintomas e aumentar a sobrevivência desses modelos. Então, se você mede a quantidade de aminoácido ramificado circulante, quando você tem o não tratado, você tem uma quantidade super alta, esse pequeno aumento da atividade da desidrogenase é suficiente para você reduzir significativamente a quantidade de aminoácido ramificado circulante, embora não seja igual ao do controle, uma redução significativa. Esses camundongos, esses modelos aqui, eles têm uma redução de peso, tá? Esses camundongos, ele é menor, problemas de desenvolvimento. Se você trata, você consegue aumentar com a terapia celular a atividade da enzima, ele volta a aumentar o peso, então ele ganha peso, e você tem um aumento da sobrevivência. Tá? Então os não tratados, tratado com placebo, morrem rapidamente, então em 20 dias, 25 dias os camundongos todos morreram, e aqui você tem um aumento de sobrevivência bastante significativo quando você faz a terapia celular. Tá? Então esse tratamento experimental para tratamento dessa doença da urina e xarope de bordo. Continuando então, aqui, sobrevivência, eu falei, então você tem um aumento de sobrevivência, um aumento do ganho de peso, e de novo aqui com tratamento, protocolo diferente, mesmo com um aumento pequeno da atividade da enzima, tá? Então aqui você tem um aumento de 5 para 15%, isso aqui, esse aumento pequeno da atividade da enzima é o suficiente para você aumentar a sobrevivência dos modelos e aumentar o ganho de peso. Então aqui é a mesma coisa, então no outro trabalho a quantidade de aminoácidos ramificados circulante está diminuído quando você faz o transplante com a terapia celular. Um outro tipo de tratamento é tratamento nutricional, então você tem que de alguma forma tentar regular a quantidade de aminoácidos aminoácidos ramificados que
o paciente está ingerindo para você conseguir lidar com esses sintomas, tá? Então isso aqui é para crianças, tá? Então um tratamento substitui o leite materno por uma fórmula que você consiga balancear esses aminoácidos, tá? Então você tem uma mudança na quantidade de aminoácidos que você tem, então você está aumentando a quantidade de proteína, tá? Isso que é em relação ao leite humano, aumentando alguns aminoácidos específicos, histidina, metionina, filolamina, tá? Para você lembrar, você tem que tentar competir com esse excesso de aminoácidos ramificados que são formados. E aí, você mede a concentração desses aminoácidos no plasma e o quanto o cérebro está captando usando o leite materno original, né, o natural. E a fórmula, quer dizer que especificamente leucina, isoleucina e valine, que são os problemáticos, você consegue ter o controle. Nos pacientes você tem um aumento bastante significativo desses aminoácidos, mas se você dá a fórmula, você consegue reduzir. Ele não fica igual ao controle, mas você tem uma redução significativa em relação aos pacientes não tratados. Tá? E por outro lado, você tem um aumento da quantidade dos outros aminoácidos, que é o que você tem que aumentar, porque eles estão perdendo a competição para os aminoácidos ramificados. Então, você aumenta de filolanina, aumento de tirosina, triptofano e por aí vai. Tá? E se você mede o quanto que o cérebro está captando, lembra que um problema é que a leucina compete com os aminoácidos e acaba diminuindo a captação desses outros aminoácidos que são importantes para o desenvolvimento cerebral. Então, se vocês olharem aqui, comparando os pacientes não tratados com controle, a leucina não está muito aumentada, mas a isoleucina está muito aumentado, valina está muito aumentado. E por outro lado, filolanina, triptofano, histidina e glutamina estão reduzidos. Tá? Então você tem um excesso de aminoácido ramificado entrando e uma redução de outros aminoácidos importantes na captação do cérebro. Nos pacientes que estão usando a fórmula em estudo, você tem uma redução da captação de leucina, redução da captação de isoleucina, redução da captação de valina e, por outro lado, um aumento da captação de filolanina, triptofano, histidina, glutamina e metionina. Tá? Então você consegue, de alguma forma, mudando a composição da dieta, desses aminoácidos que são consumidos, balancear, reduzir a quantidade de aminoácidos ramificados que são captados e aumentar a captação dos outros aminoácidos, que é importante para o desenvolvimento cerebral. Uma outra forma de você conseguir fazer uma mudança na captação de aminoácidos pelo cérebro é você inibir especificamente a interação da leucina com os transportadores. Então, nesse caso, você usa um análogo de leucina para tentar competir, que é a noroleucina. Tá? Então, esse fármaco aqui desenvolvido, tem um monte de trabalho aqui, mas então vou falar rapidamente. Então, naqueles camundongos modelos para a doença que a gente estava falando, se você dá uma dieta rica em proteína, os camundongos morrem. Então, em 3 dias, os camundongos já morreram todos, basicamente. Tá? Se você dá uma dieta com pouco aminoácido ramificado, eles sobrevivem bem. Mas se você dá a noroleucina, que vai competir pela absorção de leucina, então vai impedir que a leucina atrapalhe a absorção de outros aminoácidos, você consegue aumentar a sobrevida mesmo numa dieta rica em proteínas. Tá? Então, o camundongo sobrevive mais tempo. Você tem uma melhora do perfil neurológico. Isso você consegue ver perfil neurológico e também um perfil motor. Então aqui você faz um teste se o camundongo consegue se agarrar, então se agarrar na gaiola, quanto tempo ele consegue ficar segurando ali, isso te dá uma ideia de de quão forte ou como está funcionando o perfil neuromotor do camundongo. Então, nos camundongos doentes não tratados, eles não conseguem ficar muito tempo agarrados, mas isso é corrigido ou melhorado quando você está dando a noroleucina, então corrige um sintoma da doença. E se você olha o perfil, né, a quantidade de aminoácidos circulantes, você vê que você tem uma inibição, uma redução na quantidade de leucina, embora pequena, já é o suficiente para você ver esses efeitos. E por outro lado, você tem um aumento de outros aminoácidos, então glutamina aumentado, aspartato aumentado, GABA aumenta, triptofano aumenta, lisina diminuindo, alanina está diminuído, os alfa-cetoácidos estão diminuídos também, piruvato está aumentado. Então você consegue mudar o perfil de aminoácidos, de outros metabólitos que estão no cérebro, e usando a noroleucina, para inibir os efeitos do excesso de leucina circulante.
Uma outra coisa que é importante é a regulação dessa enzima que está defeituosa. Então, ela, quando ela está defosforilada, ela está ativada. Mas você pode regular o catabolismo desses aminoácidos ramificados pela fosforilação dessa enzima. Tá? Quando ela está fosforilada, ela está inativa. Então, se a sua enzima, o paciente tem problemas na enzima, mas ela está funcionando, ela não está totalmente deletada, ela funciona, mas ela está pouco ativa, se você conseguir reduzir a quantidade de enzima fosforilada e forçar com que ela fique na sua condição não fosforilada, você conseguiria aumentar a atividade e talvez corrigir os defeitos, os efeitos dessa doença, né? Corrigir pelo menos parcialmente a deficiência, reduzir a quantidade de aminoácidos acumulados e corrigir os sintomas. Então tem alguns fármacos sendo olhados para você tentar modificar o balanço entre fosforilação e defosforilação da enzima defeituosa. Então, de novo, volta aqui no nosso amigo fenilbutirato, que eu falei num dos vídeos anteriormente. Então, quando você trata com fenilbutirato, você consegue ver que, então, diferentes pacientes, em alguns deles você tem uma redução na quantidade dos aminoácidos ramificados. Tá? Então, leucina e valina no paciente 3, leucina no paciente 4, leucina de novo no paciente 5, e uma redução também significativa dos alfa-cetoácidos derivados desses aminoácidos, também estão reduzidos. Por que esse tratamento esse fenilbutirato está funcionando nesse tratamento? Você consegue melhorar o consumo de metabolismo energético, então você tem um aumento do consumo da produção de CO2, isso indica que as células estão respirando melhor, ou respirando mais, pelo menos. Mas por que isso acontece? Se você olha a enzima em si, tá? Então isso aqui você está fazendo um Western blot, então aqui a gente está olhando a quantidade de proteína especificamente. A gente não vê diferença na quantidade da enzima, né, da proteína. Então quanto mais escuro a bandinha aqui, mais proteína tem. A gente não consegue ver diferença nenhuma na quantidade de proteína entre fenilbutirato e placebo. Mas se você mede o quanto da proteína está fosforilada, aí você consegue ver diferença. No placebo está todo mundo muito mais fosforilado do que no tratado com fenilbutirato. E lembra que quando ela está defosforilada, ela está mais ativa. Então isso explica a redução na quantidade de aminoácidos e dos derivados alfa-cetoácidos nesses pacientes. Tá? Então você conseguiria ativar mais a enzima porque você está deixando ela no perfil defosforilado. E uma coisa semelhante acontece quando você tentar um fármaco específico para regular a fosforilação dessa enzima. Então, esse composto aqui, SCCP, esse carinha aqui, uma formulinha dele aqui, são inibidores da fosforilação da enzima. Então, se você inibe a quinase que fosforila a enzima, ela vai preferencialmente ficar no perfil defosforilado e logo estaria mais ativa. Então, eles tentaram diferentes compostos e eu acho que funcionou melhor, então, foi esse SCCP. Tem um IC50 mais baixo, então funcionaria melhor. E de fato, quando você tenta tratamentos em modelos, ele funciona. Então, quando você trata com esse fármaco, você tem um aumento da quantidade, da atividade da enzima em diferentes órgãos, tá? Então no fígado não tem uma diferença significativa, também não tão grande, mas significativa, mas também no rim, coração e músculo você tem um aumento bastante significativo da atividade dessa enzima. E por que isso acontece? Porque você tem uma mudança no perfil de fosforilação novamente. Então você olha fígado, rim, coração e músculo, nos camundongos não tratados ela aparece fosforilada, mas se você tem um aumento da quantidade do fármaco experimental, a fosforilação basicamente some. Logo quando ela está defosforilada, ela está mais ativada, que explica esse aumento de atividade que a gente viu aqui em cima. E com isso você tem uma redução na quantidade dos aminoácidos circulantes. Tanto leucina, isoleucina e valine estão reduzidos, porque provavelmente estão sendo mais degradados pela enzima responsável por isso que estava defeituosa anteriormente, com uma atividade mais baixa. Tá? Então eu falei pra caramba dessa doença. E na próxima aula eu vou falar tem mais 2 aulas para falar de doenças específicas que a gente vai falar mais pra frente. Então daqui a pouco eu volto.